Você tem certeza da sua salvação? Você já se perguntou sobre a possibilidade de perder a sua salvação? Geralmente acontece quando você comete algum deslize, quando você acaba pecando contra ao Senhor, você acaba tendo aquela dúvida: se Jesus voltasse hoje, voltasse agora, eu seria salvo? Se alguém te perguntasse neste momento, agora, digamos que hoje fosse o juízo final, ou digamos que hoje fosse o arrebatamento da igreja, tão conhecida, a volta de Jesus, você seria salvo? Você estaria seguro sobre a sua salvação? Esta é uma pergunta que muitas pessoas têm dificuldade em responder, inclusive entre o povo cristão, entre aqueles que estão frequentando as igrejas. Grande parte das pessoas, elas não têm certeza da sua salvação. Mas o que a Bíblia fala sobre a segurança dos salvos? Temos pelo menos duas linhas de entendimento sobre esta questão. Duas pessoas que respondem de forma diferente à pergunta: o cristão pode perder a sua salvação? Uma vez salvo, sempre salvo? Ou será que há possibilidade de alguém que foi um dia alcançado pela graça de Deus se desviar? Alguém que um dia participou ativamente de uma vida cristã e de repente encontrar-se fraca? Você conhece alguém assim? Conhece alguma pessoa que um dia participou ativamente, cantou, pregou e hoje encontra-se afastada dos caminhos do Senhor? Fique até o final deste vídeo e eu quero deixar uma palavra para a sua vida, você que, quem sabe, ainda tem dúvida se é salvo ou não. Quero dizer o que a Bíblia nos ensina a respeito deste assunto. Temos para esta pergunta pessoas que respondem de forma diferente, também conhecido como a doutrina da perseverança dos santos, que ensina que aquele que foi salvo em Cristo, aquele que um dia foi alcançado pela graça de Deus, esta pessoa vai perseverar até o fim. Uma vez salvo, ela para sempre será salva. E uma das frases que as pessoas atribuem então para aqueles que acreditam na perseverança dos santos significa que o salvo então, se uma vez salvo para sempre salvo, ele pode continuar pecando, roubando, matando, vivendo uma vida distante de Deus e ainda assim ele será salvo. Porém, esta frase não é verdadeira quando diz sobre o que ensina a perseverança dos santos. Porque o que os irmãos defendem na perseverança dos santos é que o salvo, ele é salvo mediante a graça de Deus. Através da ação do Espírito Santo, ele vai ser regenerado, ele vai ser santificado e o Espírito Santo de Deus o conduzirá até a vida eterna. Então, o que acreditam? Que o salvo, ele terá uma vida de santidade, será parecido com Jesus e ele nunca irá perder a sua salvação porque é tudo graça de Deus, é tudo por ação divina. Então não existe a possibilidade dessa pessoa perder a sua salvação. Alguns textos usados por esses irmãos, por exemplo, João, capítulo de número 10, quando Jesus afirma que ele é o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas, ele lhes dá a vida eterna e ele diz: ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. E eles entendem, se ninguém pode arrebatar as ovelhas de Jesus das suas mãos, não existe possibilidade de alguém perder a sua salvação, porque o bom pastor as protege. Outro texto que os nossos irmãos usam para fundamentar o seu pensamento é Romanos capítulo de número 8, versículo de número 38, quando Paulo diz: estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade. Ele diz: nada pode nos separar do amor de Deus. E eles dizem: se nada pode nos separar do amor de Deus, não existe circunstâncias capaz de afastar o salvo de Deus. Então não existe essa possibilidade de perder a salvação.
Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13, quando Paulo está dizendo que os salvos são selados pelo Espírito Santo, o qual é a garantia, o penhor da nossa herança eterna. Então, como que esses irmãos poderiam explicar os questionamentos contrários, por exemplo? E aqui eu deixaria uma pergunta para os irmãos que entendem que uma vez salvo, sempre salvo. Como responder a aqueles irmãos que um dia participaram ativamente da vida cristã, cantaram, pregaram, foram participantes da vida com Cristo e hoje encontram-se afastadas, sem forças, fracos, distante de Deus? Esta pessoa, ela não perdeu a sua salvação? Ela, se o arrebatamento acontecer hoje, ela distante de Deus, ainda assim ela continuará sendo salva? Os irmãos que entendem da forma contrária, que existe sim a possibilidade da perda da salvação, eles entendem que a Bíblia, por diversas vezes, chama o cristão à vigilância, a estar atentos à vida cristã. E alguns textos fundamentam o seu entendimento. Por exemplo, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 2, verso de número 1. Aqui, olha o que o escritor diz no verso de número 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ainda na mesma carta, no capítulo de número 6, o escritor aos Hebreus, ele fala a respeito de um povo que foi participante, mas eles agora se afastarem de Deus. O escritor diz: é impossível que eles sejam iluminados novamente. Capítulo de número 6, verso 4, o escritor aos Hebreus diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à vergonha. Por exemplo, Pedro, capítulo de número 2, quando Pedro escreve aos irmãos orientando a igreja a vigiar, porque se eles negligenciarem e caírem, eles voltarão ao estado pior que é o anterior. E alguém poderia dizer: mas isso é apenas uma possibilidade. A Bíblia não está dizendo que essas pessoas caíram, mas que se tivesse a possibilidade, seria impossível que eles fossem alcançados novamente. E a pergunta que fica é: se não houvesse essa possibilidade, será que os textos bíblicos convocaria ao povo de Deus, ao salvo, a vigiar? Será que se não houvesse a possibilidade, teria a necessidade de chamar o cristão à vigilância? E aqui eu deixo também uma pergunta para os irmãos que acreditam na possibilidade da salvação. Você talvez já deve ter ouvido algumas frases como: estou conservando a minha salvação, estou lutando pelo céu, o céu é tomado à força. E a pergunta que eu deixaria para os nossos irmãos que defendem que é possível o salvo perder a salvação: se nós conquistamos o céu, se nós devemos preservar e conservar a nossa salvação, será que a salvação então seria um ato da graça de Deus ou do nosso esforço? O ponto fundamental da fé em Cristo é: nós somos salvos pela graça de Deus.
mediante a fé. A Bíblia fala que isso não vem de vós, que a salvação se manifestou pela graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. E isso não vem de nós, é presente, é dom de Deus. E isso nós não podemos negar. Agora, qual é o ponto de equilíbrio para a possibilidade de perda de salvação ou não? Visto que temos verdades que revelam a soberania de Deus, que Deus escolheu o seu povo de forma soberana, pela graça. Não foi pelos nossos méritos, não foi por aquilo que nós fazemos, mas foi pelo amor de Deus, pela sua misericórdia. Então isso é um ponto fundamental de nós entendermos, que é uma verdade bíblica, que a salvação é mediante a fé e que Deus, pela sua soberania, Ele salva e pela sua graça Ele nos escolhe. Mas também temos textos que revelam a necessidade de sermos vigilantes. Por exemplo, textos que nos exorta a não resistir à ação do Espírito Santo. Romanos capítulo de número 8, Paulo diz para não vivermos segundo a inclinação da carne, porque se assim nós vivêssemos, nós morreríamos. Mas ele diz, sejam guiados pelo Espírito de Deus e assim vocês farão a vontade do Senhor. A Bíblia, ela nos orienta, nos convoca a não resistirmos à ação de Deus, ao Espírito Santo, a não endurecermos o nosso coração. Então temos as duas verdades. De um lado temos sim que a salvação é pela graça, que o salvo ele é salvo por causa da ação divina, ele caminha e persevera até o final por causa da ação do Espírito Santo, mas também nos fala sobre a possibilidade de nós resistirmos à ação do Espírito Santo. A certeza da salvação é possível ter? É possível você ter garantia que é salvo? A Bíblia diz que sim. Se você estiver em Cristo, não há nenhuma condenação para você. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós não somos salvos por causa do nosso mérito, se somos salvos por causa da graça de Deus, se somos salvos por causa do sacrifício de Jesus que nos perdoa e nos lava de todo pecado, então nós podemos ter garantia da nossa salvação se estivermos em Cristo. Mas eu errei, eu pequei, eu fiz coisa que desagrada a Deus. Basta você confessar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, ter uma mudança de direção e você continua tendo a garantia de que se hoje Jesus voltasse, você estaria salvo. Porque não é aquilo que você faz, não é aquilo que você deixou de fazer, é a sua entrega a Cristo, a sua vida de santidade, de devoção a Deus, a sua vida de se separar do pecado. Não é ação tua, não é mérito seu, é ação do Espírito Santo. Ele te conduz até a eternidade. É Ele que garante a sua salvação. Salvos mediante a fé, pela graça de Deus, temos a garantia de que um dia seremos completamente salvos. A salvação, ela já aconteceu na cruz, quando Cristo morreu por nós. Ela acontece diariamente com a ação do Espírito Santo te preservando e te conduzindo até o final. E um dia teremos a salvação por completa, a restauração do nosso corpo, a transformação em um corpo glorificado, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você ainda tem dúvida a respeito da salvação, por causa de algum erro, por causa de algum deslize que você cometeu na sua vida, confesse a Deus os seus pecados, volte-se ao Senhor e tenha a segurança da salvação, desfrute desta paz de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, deixe aqui o seu comentário, clique aqui no gostei, se inscreva no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.